Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos novamente vamos fazer uma leitura do mesmo texto que o presbítero Josué fez. Evangelho de João, capítulo 16 do Evangelho de João. E nós vamos estar lendo alguns versículos. Eu não vou ler o todo, para nós não perder muito tempo. E depois nós vamos estar levando a Deus em oração para que Deus possa falar em nossos corações. Eu vou ler do 7 até o versículo 8, até o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que eu vi. Ele anunciará o que está por vir. Só até aqui. Santíssimo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai querido, Pai santo, pela tua presença, Pai querido, aqui nesse lugar. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, em nossas vidas, Senhor. Abençoa, meu Deus, nesse momento a cada um de nós. Meu Deus, abençoa a tua palavra, Pai querido, Pai santo. Abençoa, Pai querido, em cada coração aqui nesse lugar, Senhor. Fala, Senhor, profundo, Pai, no profundo de cada um, Senhor. Meu Deus, fala, Senhor, através da tua palavra. E que eu, meu Deus, seja somente um instrumento em tuas mãos aqui, Pai querido, Pai santo. Usa, meu Deus, a minha vida poderosamente aqui nesse lugar, Senhor, para falar com os nossos irmãos, Pai querido, Pai santo. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração para ouvir essa mensagem, para ouvir a tua palavra, Senhor. Prepara o coração de cada um, meu Pai querido, Pai santo. E que seja, meu Deus, a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou estar falando aqui hoje a respeito do Espírito Santo. Glória a Deus. Ontem o pastor Marquinhos pregou aqui ontem, e o pastor Marquinhos pregou um pouco a respeito da vinda do Espírito Santo. E eu já tinha mais ou menos umas 3 semanas que eu estava preparando essa mensagem. E aí quando o pastor Marquinhos estava pregando, foi: o pastor Marquinhos vai pregar a mesma coisa que eu vou pregar ontem. E aí, interessante, irmãos, quando nós fomos lá para a vigília, algumas mensagens também falou a respeito do Espírito Santo de Deus, falou a respeito do poder do Espírito Santo de Deus. E eu falei assim, Deus confirmando aquilo que eu preparei em casa para estar falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, irmãos, aqui nesse texto, aliás, o tema da mensagem, a importância da obra do Espírito Santo, a importância
e a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós vamos ver alguns textos, não só nesse texto aqui, mas vamos ver alguns textos para nós entender o quanto é importante a obra do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. E é interessante, irmãos, que quando eu estava em casa meditando nesse texto, e eu pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus, e eu achei muito interessante esse texto a respeito de Jesus tratar de alguns assuntos ali, e a gente vê que Jesus ele trata em 3 rodadas de conversa ali com os discípulos, e ele vai relatar a respeito da perseguição dos discípulos. Os discípulos vão ser perseguidos, ele trata desse assunto também, mas eu não vou falar nesse ponto, nesse assunto, eu não vou falar a respeito do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo de Deus veio, o porquê, qual é o propósito. E antes de nós falar a respeito desse assunto, nós precisamos de saber quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo para nós, irmãos? Às vezes, muitas das vezes, nós falamos de tantas coisas, mas nós não falamos do Espírito Santo de Deus. E minha boca já está começando a grudar, aí já começa os lábios a secar. E aí é interessante, irmãos, que Jesus, quando ele fala nesse texto aqui, ele fala que essa primeira rodada que ele fala a respeito do Espírito Santo, ele fala da perseguição que os discípulos iam ter. E depois ele fala a respeito do conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos saber que o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é Deus. E além dele ser Deus, um divino, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Irmãos, uma pessoa, ele pensa, nós pensamos, o Espírito Santo de Deus também ele pensa. O Espírito Santo de Deus ele tem sentimento. O Espírito Santo de Deus ele tem vontade própria. E aí, irmãos, Jesus, quando ele está ali conversando com os discípulos, e ele começa dizendo, o mesmo texto que o príncipe Josué leu, ele diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vai, porque falei essas coisas ao coração de vocês, e encheu-se de tristeza, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então, irmãos, Jesus estava preparando o coração dos discípulos, ali, no momento que Jesus estava conversando, dialogando com os discípulos, ele estava preparando o coração dos discípulos, porque ele tinha que partir. E Jesus estava falando ali, e o Espírito Santo de Deus não tinha vindo ainda, ele tinha que ir partir. Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição, e depois ele ia subir aos céus e ia ficar à direita do Pai. E ele estava falando que ele tinha que ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo de Deus não poderia vir. Não poderia vir. Ele diz que a menos que ele não parta, o Espírito Santo não viria. Então ele tinha que partir, ele tinha que ir. Só que ele tinha que enviar o Espírito Santo de Deus para substituir ele aqui na terra. E aí é interessante que uma pergunta que fica no ar: por que o Espírito Santo de Deus tinha que vir? Qual era o propósito do Espírito Santo de Deus vir? Qual era esse propósito? E nós vamos ver no decorrer da leitura o porquê que Jesus tinha que ir e ele tinha que trazer esse Consolador.
mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Primeiro propósito, irmão, do Espírito Santo de Deus vir era convencer o ser humano do seu pecado. Só o Espírito Santo de Deus que poderia convencer o ser humano do pecado. Irmãos, é interessante que quando Jesus ele fala que o Espírito Santo de Deus tinha que vir para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando aqui que no sentido de que o Espírito Santo de Deus, a função dele aqui na terra era convencer o homem do pecado, da maldade. E ele fala que o mundo, mas o mundo aqui está nos relatando que é o ser humano. Então, por isso que o Espírito Santo de Deus precisaria de vir. E o próprio Jesus, o Messias, precisaria de partir para que ele viesse. Então, nós percebemos aqui que o Espírito Santo de Deus, primeiramente, ele vem para os apóstolos, vem para os discípulos. Ele vem para os apóstolos e para convencer o homem do pecado. Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, só ele pode convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Muitas das vezes, irmãos, nós saímos para pregar o evangelho para as pessoas. Você depara com pessoas, você prega o evangelho para elas, mas quem convence a pessoa do pecado é só o Espírito Santo de Deus. Só ele que pode convencer. Irmãos, nós podemos falar bonito, nós podemos estudar na melhor escola, nós podemos estudar na melhor faculdade, mas quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Só ele que pode convencer o homem da justiça, do juízo. Quando ele fala da justiça, quando Jesus fala aqui da justiça, ele está referindo da sua morte, porque ele tinha que partir, e quando ele fala do juízo, irmãos, e da justiça, é porque Deus está revelando aqui para nós que o Espírito Santo é aquele que mostra o ser humano aonde ele está errando, aonde ele está pecando. O Espírito Santo que mostra o caminho da salvação, que é o próprio Jesus. Como ele apontou para mim, ele apontou para você. Ele apontou para mim um dia. Ele mostrou para mim que o único caminho da salvação é Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, a função dele aqui na terra é mostrar para o pecador que só há salvação em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Só salvação em Cristo Jesus. Essa é a função do Espírito Santo, é convencer as pessoas da maldade. Irmãos, é interessante que quando nós falamos de justiça, quando nós falamos de juízo, nós olhamos que a justiça é o próprio Jesus. Jesus é a justiça. Ou seja, Jesus não condena ninguém injustamente. Jesus só condena a pessoa baseado na palavra dele. Jesus só condena a pessoa. Jesus não é aquela pessoa que ele faz a breganha para salvar ninguém. Jesus não faz breganha para condenar ninguém. Mas Jesus, ele é justo. E quando fala do juízo, irmãos, é que Jesus, ele é o próprio juízo, que quando Jesus voltar,
ele vai condenar Satanás e os seus comparsas, os seus anjos. E ele vai condenar as pessoas que o Espírito Santo de Deus mostrou, falou: olha, o caminho é esse, o caminho é Jesus Cristo para a salvação. E muitas das vezes as pessoas ouviram a mensagem que você pregou, eu preguei, mas a pessoa não deu crédito. E essa pessoa não se converteu. E aí, quando fala do juízo aqui, é que quando Jesus voltar, ele volta para dar a sentença de condenação para Satanás e para as pessoas, para os ímpios. E o Espírito Santo, irmãos, a palavra de Deus deixa claro para nós aqui também, que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que guia o crente. A palavra de Deus diz aqui que: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele guiará a toda a verdade. Jesus está falando para os discípulos que quando o Espírito vier, o Espírito Santo de Deus vai guiar os discípulos em toda a verdade. E nós podemos ver alguns textos da palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, quando eu falo a respeito do Espírito Santo de Deus convencer o ser humano do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. É quando nós, irmão, uma pessoa prega para nós, igual aconteceu comigo um dia, eu acredito que aconteceu com você um dia também, quando alguém chegou para você e pregou o evangelho para você. Certa vez, eu estava num lugar, eu não sei se no lugar que eu estava era o lugar ideal, mas foi num lugar que Jesus usou uma pessoa para pregar para mim. E essa pessoa, o nome dele era Geraldo. Esse homem chegou na casa de uma pessoa e eu estava lá na casa do Pedro. E ele vendia maçã do amor. Esse irmão vendia maçã do amor. E ele congregava aqui no Boa. Ele vendia maçã do amor e ele passou, eu não sabia nem quem era. E de repente ele começou a conversar com Pedro. Esse irmão já morreu. E aí ele começou a conversar ali. E ele falou para o Pedro, Pedro, eu estou atrás de um pedreiro. Você não conhece nenhum pedreiro? Aí o Pedro falou assim: o Maurílio, ele trabalha de pedreiro. E aí naquela conversa eu estava desempregado e nós conversando. E eu falei para ele: onde você mora? E ele falou assim: eu moro em tal lugar. Ele morava perto da Selma. Ali onde a Selma não morava aqui ainda, né, Selma? Selma morava na Tiradentes. E aí eu fui na casa dele imediatamente, porque eu estava precisando, irmão, de trabalhar. Mas eu acredito, irmão, que o Espírito Santo de Deus já estava agindo naquele momento. Glória a Deus. E aí eu fui para a casa dele, aquela pessoa simples, humilde, uma pessoa comum. Eu cheguei na casa dele, era um barraquinho, e ele tinha bastante criança. E ele mostrou as paredes que era para mim levantar, e nós chegamos conversando ali, acabou nós se acertamos o valor. E eu fui fazer o serviço na casa dele. E de repente, irmão, durante uma semana que eu estava trabalhando ali, aquele irmão começou a pregar para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele começou a pregar para mim, ele parava 4 horas da tarde. Ele pegava a Bíblia, eu já sabia que ele ia pregar para mim. E ele pegava a Bíblia e vinha e falava para a mulher dele. Era um apelido que a mulher dele tinha, um apelido carinhoso. Ele falava para a mulher dele: Grila, põe água no fogo para fazer um café para nós. Grila. E aí caramba, Grila? Estranho, irmão. Aí, mas era um apelido carinhoso que ele tinha com a esposa dele. E a esposa dele fazia o café, mas era uma estratégia que ele fazia, era uma estratégia. A estratégia era ele parar mais cedo, enquanto a mulher estava fazendo café, ele estava pregando para mim. E eu, irmãos,
não gostava nadinha daquilo. Porque a pessoa, quando não tem Deus, quando a pessoa, ele é um homem natural, ele não tem Deus, ele não aceita a palavra de Deus imediatamente. E aí a minha vontade era ir embora, mas ele segurava eu e pregava. Irmão, chegou uma época, um dia, que não teve jeito, irmãos. Aquele homem, Deus usava ele de uma forma. Deus usou ele de uma forma que o Espírito Santo de Deus falou grandiosamente no meu coração, que eu desmanchei de chorar ali na casa dele. Eu me desmanchei, irmão. Olha que naquela época eu era aquela pessoa durão, aquela pessoa que dizia que o homem não chorava. Mas eu chorei, irmão, chorei de derramar lágrima. Aquele homem dentro da casa dele, ele falou para mim. Aí eu quero que os irmãos entendam o que eu quero falar, porque eu estou contando isso aqui. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, que convence o ser humano do seu pecado. E o Espírito Santo me convenceu do meu pecado ali, na casa do irmão Geraldo. O Espírito Santo de Deus me convenceu e ele começou a apontar para mim aonde eu estava errando, o caminho que eu estava levando, o caminho que eu estava andando, o caminho de morte. Era o caminho de morte, irmão. Porque eu vivia em cada bocada, irmão. Eu entrava em cada bocada. Vocês nem imaginam aonde eu entrava. E aí, o irmão Geraldo começou a pregar. E teve uma vez que eu chorei, irmão. Eu não lembro se eu tinha uma semana que eu estava trabalhando lá, eu não lembro. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele falou em meu coração. E hoje eu estou aqui, irmão, pela glória de Deus. Faz 25 anos que eu estou aqui no Boa. 25 anos. E o Michael tinha 7 anos. O Júnior, não lembro se o Júnior era se eu tinha o Júnior. Era bebê. Não, a Sônia estava grávida do Júnior na época, eu acho que, se eu não me engano. Aí tudo bem. E aí, irmãos, por que eu estou falando que o Espírito Santo de Deus, a palavra mostra que o Espírito Santo de Deus convence o homem. É o Espírito Santo de Deus que toca no coração do homem. E o Espírito Santo de Deus mostra para o homem que a única salvação é Jesus Cristo. É Ele que salva nós. Por isso que Jesus falou, ele tem que, se eu não for, o conselheiro não pode vir. Mesmo que eu não parta, o Espírito Santo de Deus tem que vir. E o Espírito Santo de Deus veio para convencer o ser humano. Irmãos, há muita justiça neste mundo. O ser humano age, irmão, com as pessoas, muitas das vezes, injustamente. Jesus vai ser, quando Jesus voltar, ele vai ser o juiz para condenar as pessoas, irmãos. Ele vai ser o juiz para condenar as pessoas que não aceitam a palavra dele. Jesus vai condenar as pessoas não injustamente, mas vai baseado na sua palavra, baseado na sua justiça, porque Jesus é justo. Ele é justo. É diferente do homem. Deus é diferente do homem. O homem, irmãos, a gente vê, muitas das vezes, não sei se vocês assistem televisão, mas você vê várias pessoas pagando um crime que não cometeu na prisão. E muitas das vezes, irmãos, pessoas cometem um crime baseado naquilo que ele tem. Se ele tiver muito dinheiro, ele é absolvido. O homem, ele é injusto, mas Deus não. Deus não vai absolver as pessoas injustamente. Deus não vai condenar ninguém injustamente. Porque Deus, irmãos, ele primeiro mandou o Espírito Santo de Deus para mostrar para mim e para você aonde eu estava errando. O Espírito Santo de Deus, a função dele é mostrar para você, mostrar para mim o caminho que eu estou andando. Essa é a função do Espírito Santo de Deus, é convencer o ser humano, mostrar para o ser humano, olha, esse é o caminho. Esse é o caminho de salvação, é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, em Atos dos Apóstolos, nós vimos aqui também, nós vemos aqui que
Nós vemos aqui também, irmão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui uma ação do Espírito Santo de Deus aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 36 ao 40, que diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem você crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia, insistia com eles: salve-se desta geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Deus. é importante nós observar esse texto aqui de Atos dos Apóstolos. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, na pregação de Pedro ali, Pedro está pregando para as pessoas, porque as pessoas ali, irmãos, ele estava dizendo, quando o Espírito Santo de Deus desceu, ele estava dizendo que as pessoas estavam bêbadas. E Pedro começa a falar para aquelas pessoas que as pessoas não estavam bêbadas, e o Espírito Santo de Deus tinha descido sobre cada pessoa ali. E Pedro fala assim: olha, é 9 horas da manhã, é 9 horas da manhã. E aí Pedro começa a pregar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando Pedro começa a pregar, aquela palavra de Deus diz que aquelas pessoas ficaram aflitas em seus corações e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmão, que faremos? Você entendeu, irmão, esse texto? Está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está mostrando para nós aqui? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos, começa a trabalhar dessa forma. O Espírito Santo de Deus tocou no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra do apóstolo, que o apóstolo estava pregando, Pedro. E eles ficaram aflitos, a ponto de eles perguntar para Pedro: que faremos? E Pedro responde, irmãos, imediatamente: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado. Arrependam. Foi Pedro, irmãos, que convenceu essas pessoas? Não foi Pedro. Não foi Pedro que convenceu essas pessoas. Foi o Espírito Santo de Deus que convenceu essas pessoas do seu pecado. Foi ele. Foi o Espírito Santo de Deus que convenceu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele que convenceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que eu falei, que muitas das vezes a nossa função é pregar a palavra do Senhor, é levar as boas novas para as pessoas. Mas é preciso, irmão, não basta nós ter só o Espírito Santo, não basta só eu ter o Espírito Santo de Deus. Como foi falado na vigília, eu preciso estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar cheio. E Pedro aqui, irmão, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus convenceu essas pessoas que 3.000 pessoas se batizaram. 3.000 almas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia.
E outro texto que nós vemos aqui, irmão, do apóstolo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Aqui também que Pedro começa a pregar a palavra do Senhor. E Pedro tinha curado um homem, um aleijado ali na porta do templo. E porque Pedro curou aquele homem, aquelas autoridades pegou Pedro e levou Pedro para a prisão. Pedro e João levou ele para a prisão e prendeu. E eles queriam, irmão, saber o porquê, em qual nome que aquele homem foi curado, em que poder que Pedro curou aquele homem. E eles prenderam Pedro. E Pedro começou a pregar para eles. E Pedro começou a falar para eles, irmãos, assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, e disse-lhe, autoridade e líderes do povo: visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. E quando Pedro, irmãos, começou com toda autoridade falar para aqueles homens, e Pedro ali não estava falando, não era para pessoas, Pedro estava falando para pessoas, irmãos, autoridade ali, pessoas que tinham poder. Pedro não estava falando pregando ali para o mendigo, Pedro não estava pregando para alguma pessoa simples, Pedro estava pegando para pessoas importantes ali. Ele estava ali pegando pesado. E diz a palavra, diz que aquelas pessoas começaram a ouvir e eles não pôde fazer nada. Ele não pôde fazer nada. E por isso que eu falo, quando eu falo do Espírito Santo, irmãos, quando nós estamos cheios do poder, cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, quando nós estamos cheios do poder de Deus, irmãos, as coisas acontecem. Glória a Deus. As coisas acontecem. E a palavra de Deus fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava cheio. E como é que está nós, irmãos? Como é que está nós, irmãos? Será que nós estamos cheios do poder de Deus para anunciar o Evangelho para as pessoas? Você trabalha, você pega ônibus. Eu não sei se tem alguém que estuda aqui ainda, mas você vai deparar com pessoas precisando de Jesus. E o seu papel é pregar para essas pessoas. Só que você tem que estar cheio do poder de Deus, como foi falado na vigília. Você tem que estar cheio do poder de Deus, irmãos. Não basta você falar bonito. Não basta eu falar bonito, não basta eu estudar na melhor escola, ou estudar na melhor faculdade, que isso não vai resolver. Irmãos, não adianta. Não basta, irmãos, eu fazer teologia, se o Espírito Santo de Deus não estiver na direção. Não adianta, irmãos. Eu não estou dizendo, irmão, que você não tem que estudar. Você me entende o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar na melhor escola. Se você tiver condições, você estuda, sim. Mas eu quero dizer que você não pode colocar essas coisas acima do Espírito Santo de Deus. Alamai shuricanta. Furicalamanai shiriandash. Irmão, nós não podemos pôr isso acima do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes, irmão, nós colocamos. Muitas das vezes, nós queremos colocar as coisas acima do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmãos, e eu estou fazendo o curso de teologia. Eu não estou aqui
condenando o estudo, não estou condenando que você não tem que fazer o curso de teologia, que você tem que fazer faculdade. Mas nós temos que tomar muito cuidado quando nós colocamos a nossa vontade acima do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que Pedro era um homem simples, um homem comum. Pedro era um homem pescador. Mas ele estava cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Cheio do poder de Deus. O irmão conhece a história de Pedro. Pedro era um pescador, um homem que era a função dele pescar para sobreviver. Pedro vivia da pesca. Pedro era um profissional na pesca. Ele sabia aonde que ele lançava a rede. Mas a partir do momento quando ele teve um encontro com Cristo, Pedro mudou. Era uma pessoa comum. E Deus quer usar essa pessoa comum, essas pessoas simples. Muitas das vezes nós olhamos, e não é errado isso, nós olhamos muito a questão de falar bonito e esquecemos que o Espírito Santo de Deus, irmão, age quando Ele quer, na hora que Ele quer. É Ele que convence o homem. A minha função, a sua função, a nossa missão aqui na terra é pregar o Evangelho para as pessoas. Mas quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus que convence, irmão, não é eu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para Romanos, irmão, rapidinho. Terminar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26 ao 27. Que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, o Espírito ajuda essas em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com um gemido inexprimível. E aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus aqui no seu ministério, aqui na terra. Muitas das vezes nós estamos bem fraquinhos, às vezes nós não conseguimos nem orar. Mas a palavra de Deus diz que a função do Espírito Santo de Deus aqui na terra, a preocupação que Ele tem por nós, por mim e por você, diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus ajuda na nossa fraqueza. Eu não sei como está você hoje. Eu não sei como vai estar você amanhã. Eu não sei como que eu vou estar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, que nos ajuda no momento que nós estamos frágeis, no momento que nós estamos fracos. Ele nos ajuda nesse momento. E o texto continua: pois não sabemos como orar. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que muitas das vezes nós não sabemos nem orar. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemido inexprimível. Ele intercede por nós, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, conhece o meu coração e Ele conhece o teu coração. Ele sabe o momento que você está frágil. Ele sabe o momento que você não está bem. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem essa preocupação com o cristão, os santos. E a palavra de Deus diz que é aquele que sonda os nossos corações e a intenção e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus,
É Ele que sonda o nosso coração, Ele conhece, Glória a Jesus. Ele sabe o que eu passo. O Espírito Santo de Deus sabe o que você passa. É Ele que sabe. Eu posso conhecer você, irmão, por fora, mas por dentro, lá dentro, quem conhece é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Por isso que está falando aqui que Ele sonda o nosso coração. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece, Ele sabe, irmãos. Muitas das vezes, irmão, nós estamos na nossa casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei como você está passando na sua casa. Eu não sei, porque eu estou na minha casa, você está na sua casa, você nunca, muitas das vezes, não tem esse poder para saber como você está. Mas muitas das vezes o Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, Ele mostra, Ele usa pessoas para visitar você, para fazer uma visita, porque o Espírito Santo de Deus, Ele sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Certa vez, irmãos, eu estava na minha casa, eu já estava um tempo aqui na igreja já, congregando, e um domingo, o Espírito Santo de Deus me incomodou de uma tal forma, e eu troquei de roupa, eu não lembro se eu ia sair para outro lugar, mas o Espírito Santo de Deus me incomodou para ir numa casa de uma pessoa. E depois, quando eu cheguei lá, eu fui entender o porquê. Quando eu cheguei lá, eu entendi o porquê que o Espírito Santo de Deus queria que eu fosse na casa daquela pessoa. Eu não sei se você já teve essa experiência do Espírito Santo de Deus incomodar você de uma tal maneira de você pegar o ônibus, eu não tinha carro na época, e pegar o ônibus e ir para a casa dessa pessoa. E chegar lá, irmão, nós ir no mercado e fazer uma compra, e eu sem saber, eu fui lá, fiz uma compra para ele, e depois esse alamaxuricano, e quando eu cheguei lá, irmão, nós fomos no mercado e eu fiz uma compra para ele. Na época a gente usava muito cheque, e eu tinha um talão de cheque. E eu fui lá no mercado, fiz a compra para ele e não perguntei nada. Só sei que o Espírito Santo de Deus nos levou para o mercado. E de repente nós volta, e aí ele vai e confessa. Ele falou que estava orando. Ele falou, Maurílio, eu estava orando, pedindo a Deus para que Deus enviasse um anjo. E Deus enviou você, porque nós não tínhamos nada para comer, não estava sem nada, eu estou desempregado, muito tempo desempregado. E eu não sabia, irmão, até então eu não sabia. Eu só sei que o Espírito Santo de Deus, ele me enviou, me guiou até lá no mercado, e eu peguei o carrinho, nós pegamos o carrinho, não pode pegar. E ele com vergonha, e nós pegamos pacote de arroz, pegamos mistura, e nós fomos para a casa dele. Chegou lá e começou a falar, e começou a chorar e falar que ele estava orando e pedindo ao Senhor que o Senhor enviasse uma pessoa. E Deus me enviou, irmão. Por quê? Irmãos, é uma coisa assim que só eu posso falar, porque eu senti incomodado na minha casa e saí e fui para a casa dessa pessoa que é meu primo. É meu primo essa pessoa. E cheguei lá e estava em falta das coisas. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele faz isso. O Espírito Santo de Deus, ele sonda o coração do ser humano. Ele sabe a necessidade do ser humano. Ele pode usar você para ajudar uma pessoa financeiramente. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder para usar a sua vida, para ajudar aquela pessoa numa palavra, levar uma palavra de conforto para aquela pessoa. Irmão, já aconteceu isso com vocês? Ou já aconteceu comigo? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu fiz um plano de viajar para Minas Gerais. Esse era o meu plano. E todo ano eu faço um plano de ir para Minas. E aí, de repente, Deus começou a mostrar para mim, eu pegando a estrada.
e indo para Minas. Deus mostrou em sonho, eu indo para Minas, e eu fui para Minas. Cheguei lá, tinha uma pessoa mais de 20 anos, acho que uns 30 anos que eu não via ela, que era minha prima, que é irmão desse rapaz, que eu fui na casa dele. Só que ele mora aqui em São Paulo e ela mora lá em Minas. E aí eu fui, chegou lá, eu fui na casa dela. E foi eu e meu irmão na casa dela. E eu fui e falei para ela, aí ela fez almoço, nós almoçamos, e aí eu fui e falei: Iraci, eu vim aqui na sua casa para orar por você. Eu peguei minha Bíblia, pus dentro da bolsa, e fui, eu e meu irmão foi, que ele sabia onde ela morava, eu não sabia. E chegou lá, ela tinha um problema de saúde, era diabética, e ela estava com uma ferida enorme na perna, assim no pé. E a ferida, irmão, dela estava tão funda que dava para ver o osso. E aí eu falei para ela assim: ó, eu vim aqui orar por você. E peguei a Bíblia, fiz uma leitura da palavra de Deus e fui orar com ela. E aí eu fui e falei: eu vou orar e vou apresentar a você a Deus, para que Deus venha curar você. E ela tomava muito remédio, eu fui e orei. Orei por ela. E nós conversamos, depois nós vimos embora. E depois eu vim embora viajei de Minas para cá. E passou muito tempo, uns 4 anos, ela mandou uma foto para mim, mostrando a ferida que já tinha cicatrizado. E aí meu irmão dela foi para Minas, chegou lá em Minas, o irmão dela falou que ela falou assim que eu fui lá na casa dela e eu tinha orado, que Deus tinha curado dela. E ela mandou a foto mesmo no meu celular da ferida. E depois de muitos anos eu voltei para Minas. E aí Deus me incomodou na semana que eu estava lá em Minas. Eu falei para o Anísio, eu tenho que ir na casa da sua irmã, agradecer a Deus. Nós vamos fazer uma oração lá na casa dela e agradecer a Deus. E nós fomos para a casa dela. O Anísio foi, eu contei isso para o pastor. O Anísio foi comigo. Quando o Anísio foi comigo, nós fomos lá para a casa dela. Chegamos lá na casa dela, irmão. Deus me usou poderosamente, usou a vida do Anísio para nós ali anunciar a palavra de salvação para ela. Aí, irmãos, nós almoçamos na casa dela, ela toda feliz, toda alegre, nós cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós saímos de lá falando em língua da casa dela. Nós entramos no carro, irmão, falando em língua. E aí, de repente, nós vimos embora. Eu vim embora para casa. Eu passei lá uma semana e nós vimos embora para casa. E eu tinha um serviço para fazer aqui. E eu não podia ficar. E ela falou assim: fica, porque domingo que vem é meu aniversário. Fica e vocês vêm. Eu falei: não, nós não podemos ir, porque nós temos um compromisso lá em São Paulo. Nós não podemos ir ficar. E aí, nós vimos embora. Passou uma semana que nós estávamos aqui. Quando foi numa segunda-feira, que no domingo ia ser o aniversário dela. Quando foi na segunda-feira, o meu primo, o Anísio, liga para mim e fala: Má, uma notícia para você não boa. A Iraci faleceu essa madrugada. A minha irmã faleceu. E eu falei: não, Anísio, você está brincando, cara. Sua irmã faleceu. Aí eu não pude, depois ele foi em casa e contou os detalhes. Ele não pôde contar no telefone, ele contou os detalhes. Irmãos, teve a festa dela no domingo, que ela convidou nós para nós ficar lá, e nós não pôde ficar, nós veio. Quando chegou no domingo, amanheceu o domingo, ela morreu. E a neta dela, o filho dela, chegou e deixou a menina com ela, a neta. E a neta deitada do lado dela. Ela morreu e a neta ficou do lado dela. E a menina, quando o filho dela chegou, a menina estava lá e falou: a vovó está dormindo, a vovó não acorda. E aí quando ele foi lá no quarto, foi chamar, ela estava morta. Agora, irmãos, mas a palavra do Senhor foi anunciada para ela. E eu acredito que Deus me incomodou de tal forma que eu tinha que ir lá pregar para ela, para salvar ela. E ela morreu na outra semana, irmão. Coisa, vai entender. Mas o Espírito Santo de Deus ali, irmão, usou poderosamente as nossas vidas para nós pregar arrependimento ali.
E eu falei para ela, você tem que se arrepender. Você tem que se render aos pés de Cristo, Iraci. E Deus usou a gente assim de uma forma, meu. Eu falei para o pastor daí, pastor Sérgio, que o que Deus faz. Então o que eu quero dizer, irmãos, que a gente não faz nada. Nós não fazemos nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz. Irmãos, a gente não tem nada. A gente tem necessidade da graça de Deus. A gente somos pessoas simples. Mas Deus usa poderosamente a nossa vida para ajudar pessoas que estão necessitadas. O Espírito Santo de Deus tem a função dele. O Espírito Santo de Deus tem a função dele de convencer as pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus só convence as pessoas, irmão, através da nossa vida. Nós somos ferramenta. Nós somos ferramenta para pregar o Evangelho para as pessoas. E por isso que nós temos que estar cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar cheios do poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. E nesse momento, irmão, vamos orar ao Senhor pela aplicação dessa palavra. E que essa palavra, ela fica no seu coração. Que ela possa penetrar no seu coração, que você possa sair daqui. Glória a Deus, glória a Deus. E refletir, irmãos. Entender o que é o Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós tratamos de tantas coisas, falamos de tantas coisas, mas nós esquecemos de falar do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é importantíssimo na nossa vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão lá fora. Foi o que foi falado lá no projeto, lá na vigília. O que o pastor Marquinhos pregou aqui também, o pastor pregou falando sobre o avivamento. Isso aqui também, irmão, é o avivamento. Pessoas que estão mortas e ela passa a ter vida. Glória a Deus. Ela passa a ter vida através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E eu estava um dia assim morto. Eu estava sem vida espiritualmente. Mas o Espírito Santo de Deus usou pessoas, usou o nosso irmão Geraldo, usou outras pessoas, mas eu não dei crédito. Mas não teve jeito, irmão. O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor nos confronta. Glória a Deus. A palavra de Deus nos confronta. Chega uma hora que não tem jeito. E vocês não acham, não pensam que foi só o irmão Geraldo que pregou para mim, não, irmão. Muitas pessoas pregou para mim. Muitas pessoas me cercou no meio do caminho, me entregou um folheto e falou: jovem, Deus tem um plano de salvação na sua vida, mas você precisa de mudar. Você precisa de mudar. Não foi só o Geraldo que pregou para mim, só que eu não dei crédito. E pessoa chegou para mim e falou assim: olha, Deus está dando um grande livramento para você de morte. Deus está te dando, Deus mostrou para mim. Deus já deu vários livramentos de morte para você, mas Ele está te dando mais um livramento. Irmãos, e aí de repente eu fui convidado na inauguração de um boteco, um bar. E eu não sei o que aconteceu, que eu não fui. E quando foi no outro dia, e já tinha acontecido a inauguração do bar, encontrei com os amigos dos bar, né? Encontrei, e ele falou para mim: por que você não foi na inauguração do bar, do Cissão? Eu falei: eu nem sei, eu esqueci. E ele falou assim: sabe o que aconteceu lá? Mataram fulano de tal, na inauguração. E eu não fui. Agora eu não sei o porquê que eu não fui, não sei se eu esqueci, só sei que o Senhor não deixou que eu fosse. E aí, na semana que a irmã falou, e me cercou no meio do caminho, ela me cercou, me entregou um folhetinho, mas me deixou um recado. Falou assim: olha, Deus está dando um livramento. Deus já te deu vários livramentos de morte, mas Ele está te dando mais um livramento. Deus mostrou para mim. Ela falou desse jeito, irmão. Eu não era cristão, eu era aquela pessoa do mundo. Eu vivia nas baladas, eu vivia nos botecos jogando, bebendo. E aí, essa inauguração do bar, eu não esqueço. Então, irmãos, Deus é poderoso.
Glória a Deus. Deus é maravilhoso na nossa vida, irmão. E hoje, pela graça de Deus, eu estou Obrigado, aqui. Jesus. Glória a Deus. E você não é diferente de mim. Glória a Jesus. Não importa se você veio do berço evangélico, mas certo dia você teve um encontro com Cristo. O Espírito Santo de Deus trabalhou na vida de alguém, da sua família, para pregar para você. Glória a Deus. E muitas das vezes nós achamos que a pessoa que vem do berço evangélico é crente. Não. Não é, irmão. Eu pensava assim, mas não é. Que muitas das vezes nós estamos aqui dentro da casa de Deus, nós achamos, muitas das vezes nós temos que ir vários encontros com Cristo. Como o presbítero José pregou ali na casa da irmã Selma. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos muitas das vezes ter mais um encontro com Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a E que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Vamos, irmãos, orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, Pai querido, agora Pai essa é a Santo. tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Obrigado a tua por presença, este Senhor. lugar, Pai Santo. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua Nós misericórdia, queremos Senhor. ouvirmos a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por ter enviado o teu Filho, Senhor, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, Pai querido, Pai Santo. Obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai querido, de ter convencido, Pai querido, nós dos nossos pecados. Nós temos em nós E por isso, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, pela graça do Senhor. pessoas pelas quais Obrigado, Senhor. nós já temos pregado. E agora, Pai querido, Pai Santo, O Evangelho da eu te salvação. agradeço, Pai amado, pela vida, meu Deus, de cada irmão, Senhor, cada irmão que aqui está. Que possamos ser sensíveis. Porque eu sei, meu Deus, que o Senhor trabalhou, Pai querido, na vida de cada um.